Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Sou Marilson Dorigon, falo aqui da região norte do estado do Paraná. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Se gostar, se inscreva no canal. Para quem já é inscrito, deixa o like aí que ajuda demais, tá bom? Pessoal, nos últimos vídeos a gente falou um pouco sobre polinização, né? Que a gente já teve problemas. E pelos comentários, né, a gente vê que foi em quase toda a região. Tivemos problemas, né? Eu já falava lá atrás, quando teve aquelas chuvas, aqueles 20 dias, umas 3 semanas que a gente teve com chuvas e tempo encoberto, do medo de má polinização das espigas. Então muita gente colocou nos comentários, foi glifosato tardio, outros colocou que foi devido a esses dias que ficaram nublados, né? E o que eu vi lá nos comentários é que vários híbridos tiveram problema. E a Decalb, né, passou por aqui, deu uma olhada lá no 358, onde eu fiz o vídeo, né, que deu problema. E relataram que eles também acham, estão até recomendando o glifosato antes ainda do V4, que era o que eles recomendavam, agora eles querem que antecipa mais ainda. Mas eles não descartam o problema da polinização devido àquelas 3 semanas. Mas o que a gente tem visto, relatos, não é só em milhos que fazem parte do portfólio da Bayer. Tanto que a gente tem relatos de outros milhos que tiveram problemas. É só acompanhar os comentários lá, o pessoal falou do 8701 da Agroceres, falou do 1800 da Agroeste. Então, do 2702 também houve alguns relatos. O pessoal colocou nos comentários aí do vídeo, tá? Não sou eu que estou falando. Então, hoje, até um amigo inscrito colocou lá, Marilson, o meu deu problema no 8701. E eu vim dar uma olhada, já que aqui choveu até na segunda-feira, estava muito barro, eu tive compromisso ontem. Hoje já é dia 17. Aí eu tô aqui no nosso 8701 mais novo e depois eu vou dar uma passada no mais velho. No mais velho eu já tinha acompanhado, já tinha até catado umas espigas lá, mostrado vídeos, que praticamente não tinha dado problema na base da espiga. Agora falta olhar se a ponta granou. Esse mais novo, como está mais atrasado, já vai dar para a gente dar uma olhadinha para ver se de repente teve algum problema de polinização. Mas a gente vai acompanhar, vou mostrar alguns híbridos para vocês, dos nossos que eu tenho plantado aqui, para a gente comparar aí, beleza? Continue no vídeo, hein? Hoje amanheceu bem gelado, mas agora a temperatura já tá, o solzão tá bem quente, 22 graus. Hoje dia 17. Pessoal, esse milho aqui a gente teve um problema, plantado depois do dia 20 já, tá? Ele nasceu muito, em 2 vezes, né? Inclusive a gente vê esses pés aqui, ó, foram dominados. Isso aqui já não dá mais nada, outra ali também. A gente plantou em condições que não estavam muito ideais, estava muito barro. Tive bastante com medo de lagarta também, ó. Então, dos nossos milhos, esse aqui foi o que pior nasceu, tá? Nasceu muito em 2 vezes. Lagarta foi geral, né? A gente vê que a parte das espigas também não tá muito aquelas coisas. Ele pegou 3 semanas aí sem chuva agora, antes de vir essas chuvaradas que vieram, né? Agora que vieram com bastante volume. Mas essas espigas mais atrasadas, a gente vê que mais de 10% aconteceu isso aí, ó, de nascer depois, né? Então, aqui até tem uma mistura, ó, aquela de cabelinho roxo, alguma que tava na caixa, o 8701 é mais branquinho. Aí, ó. Às vezes a gente coloca dentro do caixote, sobra alguma semente, né? Mas eu vou abrir umas espigas pra gente ver. Ele tá com porte médio de espiga, não tá aquela coisa, sabe? Mas a gente vai abrir para dar uma olhada em como é que tá. Olha aqui, ó, quantas que nasceram atrasadas aqui, ó. Ainda tá polinizando. Isso aí não vai, né, para frente, ó. Tem mais umas ali. Ó, aqui tem uma, já pisei num buraco, aqui uma vala. Vem água ali do vizinho, onde era pastagem, ele mecanizou. E tá vindo bastante água para nós aqui. Mas vamos abrir umas espigas, só pra gente ter uma noção.
A gente vê, ó, tá bem atrasado ainda, né? A gente vê que são espigas tamanho de um palmo mais ou menos de tamanho. Não são espigas muito grandes. 16, 14 fileiras, também não são espigas muito grossas. Só que a gente vê que ele granou até a ponta, né? Agora ele vai estar em enchimento. Então a gente não teve problema na base de polinização. Ele está bem atrasado ainda, né? No ponto ainda de fazer um cozido, um refogado. Não está nem em ponto de pamonha, né? Daria para fazer um bolo, mas o bolo ia ficar meio ralinho, né? Tem que ver que ele está bem branquinho ainda, né? A espiga agora ela começa, quando vai granando mais, ela vai ficando amadurecendo, vai ficando com o grão mais amarelo. Esses milhos aqui ficam depois amarelo alaranjado, né? Que são milhos mais pesados, então eles vão tomando cor laranja, a gente chama até de mais avermelhados, né? Então, por enquanto, ó, como é que ela tá bem branca, né? A gente vê que para cozir, para fazer um cozido, um refogado ainda tá. Então precisaria de muitos dias ainda, mas problema de polinização a gente não teve. Mas infelizmente, pessoal, aqui o grande problema é aquilo que eu falei, muitos pés dominados que nasceram depois, ó. A espiguinha ficou bem raquítica, né? Então aqui foi plantado com a população de 60 mil plantas. Eu acredito que em torno de 50, 52 mil nasceu normal. O restante é que nasceu dessa forma, dando problema, né? Ó, só, não precisa ir muito longe, só abrir aqui, ó. Tá vendo, ó? Sempre no meio, ó, tem uma mais atrasadona. Essa que nasceu em 2 vezes aí, ó. Isso aí não vai pra frente, ó. Outra aqui, né? Então, infelizmente, quando a gente plantou, tava muito barro, mas o tempo tava passando, já tava fora da janela ideal. Então, a gente teve que plantar do jeito que deu. Mas já vai ter o problema, né? Vai faltar pés, né? E infelizmente, às vezes tem compensa no tamanho de espigas, fica com menos população, compensa. Mas eu não tô vendo isso, né, aqui no 8701 não, tá? É um milho pesado? Muito pesado. Mas a gente tá vendo que em relação, que nem eu já tinha plantado dele o ano passado, as espigas estão menores, né? Então nessa área em específico, que é o mais novo, a gente vai ter esse problema. Vocês vão ver, depois eu vou fazer um vídeo lá no mais velho e a gente vai comparar. Mas lá, pela última vez que eu olhei, lá tá muito melhor que aqui. Muito melhor, só que lá é plantio do dia 6 e 7 de março, então começo do mês. Aqui foi praticamente 15 dias depois de lá, né? Então aí vai ter dá pra gente ter um pouquinho mais de noção comparativa aí com o mesmo 8701. O pessoal comentou também que teve algum problema no 2702. Vamos dar uma entrada no 2702 do dia 17 de março do plantio. E aqui também eu tenho um lado a lado. Eu falei do mais velho, que é o 8701 do dia 6 e 7 de março. Mas eu tenho um pouco do dia 17 também. Então a gente vai entrar num lado a lado para dar uma olhada antes de ir lá para o mais velho. Então vamos dar uma olhadinha no 2702, plantado no dia 17 de março. E no 8701, plantado também no dia 17 de março. Aí depois, só que a gente vai lá para o sítio São Pedro, que é próximo ao município de Sertanópolis. E aí a gente vai fazer... Fica uma comparação até maior, né? Não é referência, né? Espiga de beirada. Olha o tamanho dessa espiga, né? Dá quase 2 palmos de tamanho. É beirada, né? Mas vamos entrar pro meio do 2702. Aqui já tá do lado aqui do 8701. Vamos lá. Olha, pessoal. Aqui é a rastro do pulverizador. A gente vê aquelas espigas gigantescas, né? A gente vai abrir um pouquinho mais no meio. O padrão da espiga tá sendo isso aqui, tá? Lembrando, o 2702 ele não é um milho, tanto que a gente planta já com mais plantas, aqui tá com 65 mil por hectare, porque ele é um milho que dá espiga com menos fileiras, né? É de 12 a 14 fileiras, não é um milho que compensa em tamanho de espigas, né? Então o padrão mesmo da lavoura é esse aqui, né? E essas aqui onde tem o rastro, ele fica mais isolado, elas ficam maiores. Eu vou abrir uma por curiosidade lado a lado aqui, só pra gente ver a diferença de tamanho. Embora também, pessoal, aqui na base aqui, ó,
boa parte aqui que parece que é espiga é só palha, tá? Então aqui, até nesse pedaço aqui não é espiga, só pra cima. Mas vamos abrir pra gente dar uma olhadinha, se deu algum problema de polinização também. Aqui, ó, uma lado a lado, né? Essa é mais na beirada. O sol tá muito ruim aqui de filmar, tá, pessoal? Mas é que nem eu falei, ó. Essa parte aqui, ó, inteira aqui, não é espiga. Vamos tentar atrasar mais, ó. Esse pedaço inteiro aqui. É a espiga um pouco mais de um palmo. Pouca coisa maior que um palmo, né? Na maior, essa aqui também, ó, quase um palmo praticamente no padrão. São milhos de no máximo, de 12 a 14 fileiras. Pessoal, ó, em apenas uma espiga, que foi essa aqui, ó, a gente vê que deu um probleminha de polinização, ó. Um outro grãozinho. Ô, caramba, aí, ó. Aqui nesse meio aqui, ó, tá vendo? Ela ficou até um pouquinho mais torta, mas nada comparado ao que aconteceu com o outro. A gente vê que na base tá normal, né? Olha lá. Uma coisinha numa espiga apenas, né? Granou quase toda a ponta nessa aqui. Ó. Aqui ainda tá enchendo. Essa aqui encheu até a ponta. Essa aqui, ó, já deu uma... Ó, tem até uma lagartinha aqui na pontinha, ó. Novinha comendo aqui, ó. Mas granou até a ponta, né? Esse milho nasceu bem. Embora quando a gente plantou, estava em condições ideais, mas veio uma chuva pesada em cima. E andou dando algum probleminha, mas nada de muito igual naquela área anterior que eu estava mostrando para vocês. Tanto que a gente não vê quase espigas atrasadas, né? A gente vê quase todas no mesmo porte, ó, já com o cabelo caindo, né? Já saindo do ponto de curau, ponto de bolo, né? Já tá indo para parte de endurecimento. Mas a gente vê, ó, tá com duas de fungicida. Como tá sadio esse milho, né? Verde, verde, verde. Se olhando de longe, acho que é um milho novo ainda. E já não é tão novinho, não. O meio aqui com as espigas maiores, como eu já mostrei anteriormente. E agora a gente vai olhar o 8701 do dia 17. Que eu já descasquei, aí adiantando, né, pessoal? O milho um pouco mais grosso, 16 fileiras. Espigas quando tem maiores, até 18 fileiras. A gente vê que ele já é mais adiantado. Esse 8701, o ciclo dele é mais adiantado do que o 2702 da Brevante. A gente vê que ele já tá com amarelo já. Esse aqui já tá duro, tá? O máximo dá para fazer um bolo com ele, mais ou menos. O ponto dele já tá bem mais adiantado. Do mesmo dia também, dia 17 de março. A gente vê também que não houve problema. Granou praticamente até a ponta. Ó, ainda tem grãos ainda enchendo na pontinha aqui. Ó, tem uma raspadinha de lagarta, né? Dificilmente você não vai encontrar algum que não tenha problema. Espiga um pouco mais de um palmo, tá? Não ficou grande, mas tá num padrãozinho, sabe? Tá, essa aqui tá padrão. Tá um milho bom, um milho pesado. Vamos agora aguardar, mas pode ver que questão de polinização, né? E enchimento ele tá normal também, não houve problemas nenhum, né? Abri aqui 4 espigas, nenhuma apresentaram nenhum dano. Então esse 8701 também não teve problema. Só falar uma curiosidade, pessoal, esse lado aqui, os outros 8701 que eu tenho, tudo com 2 de fungicida. Aqui tá só com uma, tá? Então apresenta assim, às vezes um pouco de doença na parte baixa. Já tem uma pequena requeima também, mas ele tá muito bom, né? Agora nesse estágio aqui já não vai prejudicar muita coisa. Até aqui, não deixou o like ainda? Se gostou do conteúdo, pessoal, deixa o like. Se estiver assistindo pela televisão é só colocar a setinha para baixo aí, depois do lado, e ir lá no joinha.
Ou se não, depois dê um like pelo celular, tá bom? Bem fácil. E também se quiser aproveitar os links de desconto que eu deixo sempre aí. Tem bonés, tem camisetas, tem botinas, chapéu, muita coisa que dá para você comprar pelo Mercado Livre, pelo Shopee, Magazine Luiza, Netshoes e outras lojas parceiras. Não precisa ser aquilo que eu estou indicando. Se for comprar qualquer coisa para sua casa, compre através dos links que vem uma pequena porcentagem aí para o seu canal preferido, tá? Se gostar do canal e precisar comprar alguma coisinha, compre pelo link que me ajuda bastante. Beleza? Vamos continuar no vídeo. Agora mostrando para vocês aqui no sítio São Pedro, 8701, o primeiro que a gente plantou. Plantado dia 6 e 7 de março. Esse foi o primeiro plantio nosso. Não só dessa variedade, foi aqui onde a gente começou os plantios, né? De ver que ele está bem adiantado. Deixa eu ver que tem uma lagarta aqui na ponta, né? Olha, essa espiga fechou até em cima, mas aqui do lado a gente vê um pequeno chupetamento de algumas espigas, ó. Um tanto com lagarta. Ó, esse aqui vai ter um chupetamento também. Ai. Chupetamento pequeno na ponta, lagarta, mas ela engrossou bem. Aqui, pessoal, ele já passou, já tá indo, já tá com grão duro, tá? Lógico, tem muita umidade ainda dentro, mas eu digo assim, se fosse para fazer bolo, essas coisas já não serve mais. Ele já tá escapando do período mais crítico. Esse milho aqui com mais 10 dias, praticamente não vai ter perca nenhuma. Ou seja, um exemplo, nesse estágio que ele está, uma eventual geada, se Deus quiser não vai vir, mas se viesse, ainda alguma coisa a gente colheria. O ano passado ele pegou, a geada pegou ele num estágio bem mais novo do que está agora, tá? Eu vou, aqui é uma curva em cima, agora eu vou um pouquinho mais para baixo, para a gente dar uma olhada também se teve chupetamento, que é a parte alta. Aqui é um pedacinho que a gente plantou no dia 7, vamos chegar ali num pedacinho que foi plantado no dia 6, que foi na abertura, para a gente ver também se teve esse pequeno chupetamento. Não é nada muito grande, né? É bem pouco, né? E alguns milhos têm característica de chupetamento. Pode ser também porque depois que ele pendoou, veio boas chuvas, e aí quando ele estava granando ficou... logo no começo do pendoamento, aí ficou uns dias secos, depois veio chuvas novamente. Eu fiz o duas de fungicida nessa área, a gente vê que está bem saudável, está bem bonito. Aqui foi feito Abacus, depois nativo. E de sanidade está muito bom. Aqui tem umas pintinhas, ó. Isso aqui é tudo de fungicida. Saída de bomba aqui no começo, às vezes dobra e dá algum probleminha, né? Mas a gente vê a sanidade desse milho está muito boa, né? Alguma coisinha vai subir, né, pessoal? É estágio final. Agora vai morrendo também, né? Já vai as folhas do bacheiro vai morrendo, né? Então, mas em questão de afetar a planta, alguma coisa, não afeta. E eu vou só dar uma mostradinha na beirada, pessoal, onde as beiradas que tem menos pés, a espiga é quase o dobro do tamanho. Lógico que eu quis abrir no meio da lavoura, né, para vocês terem uma ideia real do que está a lavoura. Mas aqui, onde são essas beiradas assim, que tem um rastro grande, aqui onde eu passo, que eu desço para pegar as ruas certas de passar, a gente vê que as espigas, olha só, comparando com a espiga que eu abri ali no meio da lavoura, olha o tamanho. Dá 20 a 30% maior, né, a espiga. Então não iria abrir nesses lugares para mostrar para vocês o tamanho normal, né? Espiga normal é mais ou menos nesse padrão, um pouquinho mais que isso aqui. Essa aqui é porque caiu, por isso que eu arranquei ela. Um pouco mais de um palmo. É as normais. Olha, você vê que aqui na beirada a gente vê que já tem bastante vassoura. Tem uns pezinhos de caruru aqui, ó. Mas o que acontece? Como eu disse, aqui eu passo demais, né? É o rastro principal. Então fica bem larga as ruas. Aí, com tanto tempo, né, que já foi feito lá atrás, foi feito o glifosato, a atrazina, tudo. Aí não tem como, né? Esses lugares acabam
nascendo mesmo. Aproveitei, pessoal, no vídeo anterior eu estava mostrando sobre os ventos. Aqui era a única propriedade que a gente não tinha vindo. Então eu estou andando a propriedade inteira. E aqui é bem próximo à cidade, é longe lá da... Longe que eu digo assim, né? Fica em torno de 12 quilômetros, mais ou menos, das áreas onde a gente teve os ventos, né? Pessoal, ó, desde lá do começo dessa área que eu mostrei agora há pouco, do 8701, plantado dia 6 e 7, aqui a gente não teve problema de vento em nenhum lugar, tá? Nem nas beiradas, nem nos viradores, tá tudo perfeitinho. Já que eu tô dando uma rodada, fiz questão de vir aqui na parte onde pega mais sombreamento. Aqui eu já falei em outros vídeos, aqui era para ter reduzido a adubação, que estava na média de 620 mais ou menos, 630 quilos, do 14, 13, 12, acho que é isso, eu sempre esqueço a formulação certa desse milho. E a gente ia faltar adubo, né? Para não buscar outro bag, a gente ia reduzir, só que a gente errou. E jogou quase 700 quilos, a gente jogou quase 100 quilos a mais. E valeu a pena, né, pessoal? Aqui é um pedaço que toda vez que tem geada, então por isso que a gente ia reduzir para 500 quilos para não ter problema e para não ter que buscar mais. Ainda a gente acabou buscando mais um bag de adubo, né? E usando mais metade para terminar o plantio. Mas valeu a pena, né? As espigas estão bem bonitas aqui, tá? E como aqui é o plantio do dia 6 também, ou minto, do dia 7, né? Ó, aqui enfesamento, ó, 2 pés que morreram aí, ó. Olha só o que é o enfesamento, né, pessoal? Ó. E acaba com o pé, né? Graças a Deus a gente teve bem pouco. Mas como eu estava falando, plantio do dia 7, que eles já estão bem adiantados. Então mesmo com uma eventual geada, que não vai vir, né? Se Deus quiser, já vai dar milho. Outro pé enfesado aqui, ó. Eita, isso aí é cigarrinha, pessoal. Ó, ali tem mais um. Tem mais outro. Chegar bem de perto, ó. Esse pé enfesado, ó. Olha a espiga. Tá vendo aqui? Aí geralmente, ó, os que estão do lado também dá problema, ó. Né? Olha lá. Muito espigamento, ó. Aqui tem muito espigamento, 3 espigas todas juntas, que não dá nada. Essa aqui, olha o jeito que fez, ó. Vou abrir pra ver. Pessoal, eu caí na besteira de pegar na mão. Gente do céu, ainda bem que não sai o cheiro no vídeo, tá? Cheiro de podre. Viu como tava cheio de vaquinha? Ah, as pontas aqui também cheio. Mas um cheiro de podre terrível. Isso aí é enfesamento, aí. Nossa senhora, que a mão fedida agora. Acabou com a espiga, né? Ainda bem que esse ano a gente teve bem pouco desse problema. Eu falo, pessoal, a gente mostra o meio da lavoura para mostrar o padrão normal, né? Se eu fosse escolher lugares, dá uma olhada aqui nessas beiradas. Olha que coisa mais linda de espiga, tá? Inclusive tem lugares aqui que a espiga engrossou tanto que até a palha não tá fechando bem as pontas, né? De tão bonitas que estão as espigas das zonas da beirada, né? Então, por isso que a gente mostra no meio. Aqui do primeiro dia de plantio, a gente vê que algumas espigas granaram até a ponta, ó. Problema da lagarta. Quase metade das espigas tem. Ó, abri 4 aqui, 2 tinham. Olha o tamanho da criada aí. 2 não. A gente vê um pequeno chupetamento também na ponta. Lembrando que a gente ficou vários dias, né? Com o tempo encoberto. E aqui também não foi feito cobertura. O padrão do milho tá muito bom, tá? Tamanho de espigas. Tô abrindo no meio da lavoura sem escolher lugares melhores. Tem lugares que estão muito melhores as espigas. Esse aqui é o padrão normal da lavoura, tá?
Uma espiga um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas na média muito boas. Mas vai ter sim um pequeno chupetamento nas pontas, né? Sanidade muito boa e a gente viu, né? Que teve um ou outro pezinho com problema de enfesamento, um pé que nasceu mais atrasado, né? Que não foi para frente. Mas no geral, muito boas as lavouras aqui em Sertanópolis, aqui no norte do Paraná. Pessoal, tá aí o vídeo de hoje. Tomara que vocês gostem. Deixe seu like, se inscreva no canal para quem curtiu, gostou, tá? Quem não gostou do conteúdo, né, fazer o quê? Acompanhe outros vídeos, tem outros vídeos aí também falando de outros materiais, falando sobre soja, falando sobre pulverização, né? E acompanhe os canais parceiros, que é muito importante. Dá uma olhada lá na descrição do vídeo, eu deixo sempre os canais parceiros, conteúdos diferenciados de várias regiões aí do estado do Paraná, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul, de outras regiões do país. Beleza? Forte abraço a todos, fiquem com Deus, valeu e fui.